Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a doutora Vanessa Soares, que é ginecologista, obstetra e que vem falar sobre um tema muito importante, que é diabetes gestacional. Vanessa, é um prazer tão grande ter você aqui. Imenso meu prazer também, Mônica. Para falar desse tema que eu não sabia que tantas mulheres eram acometidas disso, de diabetes gestacional. A gente tem uma incidência mais ou menos ao redor de 10% das gestantes em relação ao diabetes, incluindo aí o diabetes gestacional, as pacientes que também têm já o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, numa incidência um pouco menor, mas nós podemos dizer que depois dos quadros hipertensivos e dos quadros hemorrágicos, talvez seja uma das causas importantes de mortalidade das gestantes e dos nenês, dos recém-nascidos. Nossa, agora me diga uma coisa, por que uma mulher tem uma diabetes gestacional, chama um diabetes? O diabetes gestacional. Isso, por quê? O diabetes gestacional, ele se define naquela paciente que não apresenta histórico anterior de diabetes. Então, ela não é uma diabética tipo 1, que é aquela diabetes autoimune das pacientes mais jovens, das crianças, e ela também não tem histórico anterior do diabetes tipo 2, que é aquela de uma paciente de uma idade mais avançada, que geralmente é uma paciente com hipertensão, obesidade. O diabetes gestacional é aquela paciente que começa o seu pré-natal sem nenhuma intercorrência e no exame inicial, que é feito nos exames preliminares de pré-natal, apresenta uma glicemia de jejum alterada. Então, ao redor de 85, já chegou a ser 90, mas os níveis de evidência agora mostram que seria ao redor de 85. Mas isso a partir de que mês? Logo no início. Os exames de pré-natal, logo no início, a partir do momento que ela inicia o seu pré-natal, os exames preliminares, entre vários outros, se faz o pedido da glicemia de jejum. Né? E nessa glicemia de jejum, a gente tem dessa alteração acima de 85, existe um screening que divide a paciente em 3 grandes grupos. Se ela tem 85 de glicemia e ela não faz parte do grupo de risco, quais seriam esses grupos de risco? As pacientes que têm antecedente familiar de diabetes tipo 1, na primeira geração. Que é aquela diabetes da pessoa que é desde criança. Isso, insulino dependente, exato. Que tem antecedente, pessoal de hipertensão, antecedente anterior de gestação com fetos macrossômicos, que são aqueles fetos que têm pesos acima de 4 quilos. Polidramia, que são aqueles nenês que têm um aumento do índice de líquido amniótico, tudo isso relacionado pela descompensação desse diabetes, abortos de repetição, às vezes óbitos intraúteros de causas não detectadas. Então, tudo isso, fora o histórico familiar dela, se ela é uma paciente que teve hipertensão, é obesa, tem um índice de massa corpórea acima de 25, se é uma paciente que tem a síndrome dos ovários micropolicísticos, porque pela resistência periférica à insulina, ela tem uma predisposição a ter um diabetes gestacional. Tudo isso seriam fatores de risco. Fatores de risco. Que associado a essa glicemia de jejum acima de 85, rastreia essa paciente a fazer o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas. Se a paciente está num outro grupo, que a glicemia de jejum dela, o primeiro exame que ela faz, já dá 126, ela já é uma diabética e ela já tem que fazer parte de uma equipe multidisciplinar, com endócrino, com obstetra, enfermeira, nutricionista, toda uma equipe que vai ajudar essa paciente, porque ela já é determinada como uma paciente diabética. E aquele grupo que
podemos dizer que seria o grupo de maior probabilidade de ter, que é a paciente que tem a glicemia de jejum entre 85 e entre 125 e que apresenta um daqueles fatores de risco que nós falamos. Então, essa paciente, ela vai ter que também fazer o teste de tolerância oral à glicose, que é como se fosse uma curva glicêmica da gestação, né? E é feita ao redor de 24, 28 semanas. As doenças que aumentam a possibilidade de uma pessoa, uma mulher, ter o diabetes gestacional, quais seriam? Então, idade acima de 25 anos, índice de massa corpórea acima de 25, então seria uma obesidade, né? As pacientes que por si só tenham síndrome dos ovários micropolicísticos, hipertensão arterial crônica e as pacientes que têm um perfil familiar que a gente referiu. Então, primeira geração com diabetes, com hipertensão, né? E se ela teve, numa gestação anterior, aquilo que nós já referimos, macrosomia fetal, polidramia, óbito fetal indeterminado, aborto de repetição. Então, isso tudo seriam fatores que predisporiam a paciente a ter o diabetes gestacional. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ok. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, nós estamos agora já em férias, com todas as crianças agora em férias. O que podemos fazer em relação a esse problema de água? Mônica, eu acho que a situação ela se tornou cada vez mais crítica, mas as pessoas têm que adotar medidas no sentido da contenção da água, reaproveitamento dessa água. Hoje a gente tem visto aí aparecerem várias técnicas no sentido do reaproveitamento da água servida, despoluição, entre aspas, dessas águas, até água de esgoto você consegue reaproveitar, não para consumo humano próprio, mas para lavagem, por exemplo. Então eu acho que o síndico, ele tem que ser, junto com os condôminos e moradores, e o corpo diretivo, traçar uma estratégia para conscientização dos moradores para que usem menos aquela água ou façam melhor uso da água. A segunda coisa, fazer uma estratégia no sentido desse reaproveitamento. Quer dizer, isso demanda planejamento, demanda você tomar valores e preços de obras que possam ser necessárias para que eu possa melhor usar esse líquido. E o principal, manutenção hidráulica, tanto internamente como nas áreas comuns do condomínio. É uma coisa que tem que ser quase que não só uma rotina, mas até uma obsessão por parte de todos os moradores. E a conscientização também de que não é para lavar áreas comuns diariamente, de que a gente nós não estamos mais para isso, não é? Verdade. A gente tem visto as pessoas, eu acho que parece que ainda não caiu a ficha, eu acho que é importante isso, não é? Você sabe, Mônica, é área até de psicologia, mas eu acho que o ser humano ele tem muito prazer com a água. Eu acho que isso aí é que atrapalha um pouco a contenção, o refreamento da utilização da água. Mas isso é para outro dia a gente conversar. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.